Eu nunca imaginei que algo tão simples, tão cotidiano, pudesse virar uma tempestade que destruiria tudo que eu achava que tinha. Mas foi exatamente assim. E a pior parte é que ninguém nunca esperou por isso. Tudo começou numa tarde comum, numa quinta-feira chuvosa, quando minha vida deu um giro que eu não consegui mais controlar. Meu nome é Maria, tenho 50 anos, e por mais que a vida não tenha sido fácil comigo, sempre achei que tinha um pé firme no chão. Até aquele dia em que tudo mudou. Eu estava na cozinha, preparando um café, enquanto pensava em minha rotina cansativa de dona de casa e mãe de um jovem de 20 anos. Meu casamento com o Carlos, meu marido, tinha quase 3 décadas de convivência, mas, para ser honesta, já tinha perdido o brilho há muitos anos. Nosso relacionamento era marcado por uma rotina silenciosa, uma cumplicidade meio sufocante, mas sem paixão de verdade. Aquele dia, no entanto, traria uma reviravolta que ninguém poderia prever. Eu, como sempre, estava cuidando da casa, varrendo, limpando, pensando nas contas que tinham que fechar até o final do mês. E foi aí que tudo começou a ficar estranho. Na mochila dele, que estava jogada na sala, eu percebi uma coisa diferente. Uma pequena sacola, do tipo que a gente usa para receber algum presente ou comprar alguma coisa. Quando olhei mais de perto, meu coração acelerou. Era uma embalagem de um lubrificante íntimo. Isso mesmo, um frasco de gel, daquele que uma pessoa usa na hora. Vamos dizer, pacto de amor, ou seja lá o que for. Mas o que me deixou de cabelo em pé foi o fato de ele nunca ter mencionado que usava aquilo. Nunca tinha dado sinais de que o relacionamento dele com a gente tinha algo de diferente. E por quê? Pelo amor de Deus, ele estaria levando um lubrificante para trabalhar. A minha cabeça virou uma roda de pensamentos. Desde que meu marido me deixou sem resposta por várias semanas, parecia que tinha algo errado, uma sombra invisível pairando sobre a nossa rotina, uma distância que eu não conseguia entender. E agora, aquele frasco numa mochila escondida? A ficha caiu como uma bomba na minha cabeça. Meu instinto de mulher, de quem já passou por muitas situações difíceis ao longo da vida, me dizia que tinha algo errado, algo muito errado. Será que ele estava tendo uma aventura? Ou era algo mais sério, algo que ele estava escondendo de mim há anos? A raiva, a dor e a traição se misturaram dentro de mim numa mistura tão forte que eu quase não sabia mais quem eu era. Mas antes que o turbilhão de emoções tomasse conta completamente, eu respirei fundo e tomei uma decisão que mudaria tudo. Talvez fosse uma loucura, talvez fosse a única forma de descobrir a verdade. Eu resolvi pegar aquele frasco, abrir cuidadosamente a tampa e substituir o conteúdo por algo que pudesse se voltar contra ele de uma forma bem cruel. Na minha cabeça, pensava na vingança, na humilhação, na força de fazer ele sentir na pele o que eu sentia naquele momento de puro desespero. Peguei cola, uma cola super forte, daqueles que secam rápido e grudam tudo, e com a mão tremendo, enchi o frasco com ela, sem pensar 2 vezes. No silêncio da casa, com os olhos marejados de lágrimas e a raiva tomando conta de mim, fiz aquilo que parecia uma loucura. Fechei o frasco e escondi de volta na mochila dele, como se nada tivesse acontecido. Disse a mim mesma que, se o destino fosse cruel, eu ia retribuir na mesma moeda. A minha maior esperança era que, na hora do momento especial, ele fosse usar aquilo com alguém que ele achasse que era a mulher da vida dele, mas que, na verdade, ia se enroscar numa armadilha que eu mesma tinha preparado. A partir daquela tarde, minha cabeça não parava de pensar na cena do dia seguinte. Eu queria ver a cara dele ao descobrir que tudo tinha sido manipulado, que a traição mais dolorosa de todas tinha sido orquestrada por mim. E o mais cruel dessa história toda, o medo de que ele realmente usasse o frasco e que aquilo pudesse acabar com a vida dele, de alguma forma. Às vezes eu me perguntava se eu tinha perdido a noção do que fazia, se tinha mesmo coragem de transformar minha dor em algo tão vil, mas a verdade é que a humilhação e a angústia não me deixavam escolher outro caminho. Era como se uma força maior estivesse me puxando para cima dessa fera adormecida dentro de mim, alimentada por anos de decepções. Era nesse momento que vocês precisam entender. Tudo aquilo que parecemos ser, toda nossa calma aparente, pode se transformar numa fera pronta a atacar,
quando alguém nos machuca profundamente. Cada detalhe, cada passo que dei até aqui foi pensado para que vocês entendam que, muitas vezes, a dor leva a gente a fazer coisas que parecem impossíveis. O que eu não sabia é que aquele ato, tão simples e cruel, ia desencadear uma cadeia de acontecimentos que eu nunca, jamais, poderia imaginar na vida de uma mulher de meia-idade que só queria uma vida mais justa. Com o coração batendo forte na esperança de um desfecho dramático, esperava o momento certo, e ele veio na manhã seguinte, quando o telefone tocou de forma abrupta na minha cama, anunciando que a tragédia tinha começado de verdade. Meu coração apertou, minha respiração ficou acelerada, e a impressão de que o mundo ia acabar naquele instante era maior do que eu podia suportar, porque naquele momento eu percebi que o pesadelo que criei com minhas próprias mãos tinha se tornado realidade. Vou continuar com o desenvolvimento do roteiro, mantendo a mesma intensidade e estilo, expandindo para a segunda parte com detalhes dramatizados e emoções fortes, seguindo as orientações. Depois, farei a avaliação final conforme solicitado. A manhã que parecia comum se transformou em um pesadelo grotesco. O telefone tocou com uma insistência aguda que cortava até a alma, e do outro lado, uma voz fria e distante me anunciou que meu marido, Carlos, estava em apuros sérios. Quando meus pés tocaram o chão gelado da sala, a ficha caiu. Não era só um jogo ou uma punição momentânea. Aquele frasco com cola tinha criado um desastre físico e emocional que ia muito além do que eu imaginava. Carlos tinha passado a noite fora, como de costume, e quando retornou para o que parecia ser sua rotina normal, ele tinha planejado um encontro com uma jovem de apenas 19 anos, uma garota que eu só fui conhecer pela fofoca amarga dos colegas de trabalho dele. Ela, inconsciente do que estava por vir, confiava naquele momento para construir uma relação que ele já havia destruído com falsas promessas. Acredito hoje que a inocência dela contrastava com a minha sede de justiça vingativa, uma mistura cruel que só precisava do estopim certo para explodir. O horror aconteceu quando ele foi usar o lubrificante, cheio de expectativas para um momento que, se fosse real, seria um ato de afeto ou prazer. Mas a cola tomou conta. Como duas peças grudadas, ele e a moça ficaram literalmente presos, incapazes de se separar, perdidos em um sufoco constrangedor e desesperador. Imaginem o desespero, a vergonha que devem ter sentido, a sensação de que tudo estava desmoronando num segundo. Eu, ao mesmo tempo que sentia uma pontada de satisfação, sabia que tinha ido longe demais, mas naquele momento, aquela ação era minha única forma de lutar contra a traição que me consumia. O barulho na casa, o desespero dos vizinhos, correndo para ajudar, o chamado da polícia, do resgate, tudo isso se tornou um cenário de humilhação pública. Foi como se o chão tivesse sumido sob meus pés, e a vida que eu conhecia estivesse sendo transformada em um pesadelo sem fim. A notícia chegou rápido para todos, e o boato correu pelas ruas da cidade pequena onde morávamos, feito fogo em palha seca. Por onde eu andava, sentia os olhares, os cochichos e o julgamento que me consumiam junto com a dor. Então, veio o pedido de divórcio, uma sentença esperada, mas não menos dolorosa. Carlos me acusava publicamente, acionou a polícia dizendo que eu tinha colocado em risco a integridade dele, me acusou de vingança desmedida e, o pior, o caso virou notícia na internet e na mídia local. Aquela história de um lubrificante adulterado com cola virou manchete, e minha vida estava exposta para o mundo, junto com minhas dores, minhas escolhas, meus erros. A justiça que eu buscava trazia agora o peso da lei contra mim. E eu me via encurralada, sozinha contra uma força que eu não podia controlar. Mas quem disse que eu ia desistir tão fácil? Quem disse que essa mulher com 50 anos, marcada pela vida e pelas perdas, iria abaixar a cabeça para um marido que nunca soube valorizar o amor que tinha? Decidi lutar, enfrentar todas as consequências, mesmo sabendo que enfrentaria o juiz, a polícia e a opinião pública. Eu precisava mostrar para mim mesma e para o mundo que quando a alma é ferida, ela ainda pode se levantar e resistir.
Nessa angústia, é difícil não pensar nas muitas mulheres que vivem esse dilema todos os dias, silenciosas, com dor profunda no peito, mas sem voz para gritar. Se você está me ouvindo, quero que saiba que não está sozinha. A minha história é só um espelho desse sofrimento que muitos preferem esconder. Por isso, peço que compartilhe comigo seu nome, de onde você é e que tipo de histórias te tocam de verdade. Quero ouvir você, entender sua dor, suas lutas, porque juntos podemos criar uma corrente que ajuda a transformar vidas. Por ora, deixo aqui meu convite, sem aquela chatice que a gente já cansou de ver por aí. Se essa história já mexeu com você, que tal se inscrever no canal para continuarmos juntos nessa jornada de revelações e emoções verdadeiras? É um espaço onde a gente não finge, não esconde, é tudo de peito aberto mesmo. E cá entre nós, isso é só o começo dessa trama que vai pegar muita gente de surpresa. Eu nunca imaginei que minha vida viraria de cabeça para baixo por causa de um frasco minúsculo encontrado na bolsa do meu marido. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E o que veio depois foi tão intenso, tão devastador, que até hoje eu me pergunto se fiz a coisa certa ou se deixei a raiva tomar conta de mim de um jeito que não tinha mais volta. Meu nome é Mariana, tenho 50 anos, e essa história que vou contar agora vai fazer vocês entenderem como a traição pode transformar uma mulher comum numa pessoa capaz de coisas inimagináveis. Preparem o coração, porque o que vocês vão ouvir não é fácil, mas é real, cru e doloroso, como a vida às vezes é. Tudo começou numa terça-feira, daquelas em que o céu tá pesado, carregado de nuvens cinzentas que parecem prenunciar tempestade. Eu estava em casa, fazendo o que sempre fiz durante todos esses anos, cuidando da limpeza, organizando as coisas, tentando manter a rotina funcionando, mesmo quando tudo dentro de mim parecia estar desmoronando aos poucos. Meu casamento com Roberto, meu marido de 51 anos, já não era mais aquela história de amor que um dia foi. Não sei se foi o tempo que apagou a chama ou se foram as decepções acumuladas, mas a verdade é que a gente vivia mais como colegas de apartamento do que como um casal de verdade. Ele trabalhava como gerente de vendas numa empresa de peças automotivas, passava o dia inteiro fora, chegava tarde, cansado, sempre com aquela desculpa de reunião, de cliente difícil, de trabalho que não acabava nunca. E eu ficava ali, esperando, acreditando, me convencendo de que era só uma fase difícil que ia passar. Mas naquela tarde, quando fui pegar a bolsa dele para guardar no armário porque ele tinha deixado largada no sofá, senti um peso diferente, algo que não era comum. Abri o zíper lateral, aquele bolso pequeno onde ele costumava guardar documentos, e o que eu vi me cortou como uma lâmina afiada, um frasco de lubrificante íntimo, novinho, ainda lacrado, escondido ali, como se fosse um segredo sujo que ele não queria que ninguém descobrisse. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer, e uma onda de calor subiu pelo meu corpo inteiro. Lubrificante? Pra quê? Pra quem? Porque comigo, com a esposa dele de quase 30 anos, ele nunca quis usar nada disso. Sempre dizia que não precisava, que era desnecessário, que era coisa de gente que não se entendia direito. E agora, do nada, aparecia com aquilo escondido na bolsa? A ficha caiu como um peso, de toneladas sobre minha cabeça. Roberto estava me traindo. Não era só impressão, não era paranoia de esposa cansada, era real. Tão real que eu conseguia sentir o cheiro da mentira impregnado naquele objeto pequeno e inofensivo na aparência, mas que carregava todo o significado da traição mais cruel que uma mulher pode enfrentar. Respirei fundo, tentei controlar o tremor que tomava conta do meu corpo, mas a raiva era como um bicho feroz que acordou dentro de mim depois de anos dormindo. Não era só raiva, era uma mistura de dor, humilhação, revolta e uma vontade incontrolável de fazer ele pagar por tudo que estava me fazendo passar. Foi aí que minha cabeça começou a trabalhar de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Não era mais a Mariana paciente, compreensiva, que engolia sapo e fingia que estava tudo bem. Era outra pessoa. Alguém que eu não conhecia, alguém que estava disposta a fazer qualquer coisa para devolver na mesma moeda a dor que estava sentindo. Peguei aquele frasco nas mãos, olhei para ele como se fosse meu maior inimigo
E então tive uma ideia terrível, cruel, vingativa, mas que naquele momento parecia a única forma de fazer justiça com minhas próprias mãos. Fui até o armário da cozinha, abri a gaveta onde guardava os produtos de limpeza e conserto e peguei um tubo de cola instantânea, daquelas super fortes que grudam qualquer coisa em segundos e não soltam mais. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca, mas eu não parei. Voltei para o quarto, tranquei a porta, abri cuidadosamente o frasco de lubrificante, joguei todo o conteúdo fora no vaso sanitário e enchi ele até a boca com a cola. Fechei bem fechado, limpei qualquer resquício que pudesse denunciar o que eu tinha feito e coloquei de volta exatamente no mesmo lugar onde a encontrei. Enquanto fazia isso, uma voz dentro de mim gritava que eu estava enlouquecendo, que aquilo podia dar muito errado, que eu podia me arrepender pro resto da vida. Mas outra voz, mais forte, mais furiosa, dizia que ele merecia, que quem trai tem que pagar o preço, que eu não podia simplesmente aceitar ser humilhada daquele jeito sem fazer nada. E foi essa segunda voz que venceu. Coloquei a bolsa de volta no lugar, respirei fundo tentando acalmar o coração que parecia querer explodir e fingi que nada tinha acontecido. Quando Roberto chegou em casa naquela noite, eu estava na cozinha preparando o jantar como sempre, como se fosse só mais um dia normal na nossa vida monótona. Ele nem desconfiou de nada, pegou a bolsa, foi pro quarto trocar de roupa e a vida seguiu como se nada tivesse mudado. Mas eu sabia que tinha mudado tudo. Sabia que em algum momento, talvez nas próximas horas, talvez nos próximos dias, aquele frasco ia ser usado e quando isso acontecesse, o inferno ia se abrir na vida dele. Passei a noite toda acordada, virando de um lado pro outro na cama, imaginando o que ia acontecer. Será que ele ia usar logo? Será que ia perceber algo estranho antes? Será que eu tinha exagerado? Mas sempre que a culpa tentava me dominar, eu lembrava da humilhação, da traição, de todos os anos que entreguei para esse homem achando que ele me amava de verdade. E a culpa sumia, dando lugar de novo à raiva. Na manhã seguinte, Roberto saiu cedo como sempre, levando a bolsa com ele, e eu fiquei ali, sozinha com meus pensamentos, esperando o desfecho daquela loucura que eu mesma tinha criado. As horas passavam devagar, cada minuto parecia uma eternidade, e eu não conseguia fazer mais nada, além de esperar, imaginar, temer e, ao mesmo tempo, desejar que tudo desse errado para ele. Foi no meio da tarde que meu telefone tocou. Era um número desconhecido, e quando atendi, uma voz masculina e séria do outro lado me deixou gelada. Era da delegacia. Disseram que meu marido estava lá, que tinha acontecido um incidente grave e que eu precisava comparecer. Imediatamente, meu mundo desabou naquele segundo. Tudo que eu tinha planejado, toda a raiva que tinha me movido até ali, de repente se transformou em pânico puro. O que eu tinha feito? Peguei a bolsa, saí correndo de casa, peguei o primeiro ônibus que passou e durante todo o trajeto até a delegacia, minha cabeça não parava de rodar com as possibilidades do que poderia ter acontecido. Será que alguém tinha se machucado seriamente? Será que ele tinha percebido e me denunciado? Será que eu ia presa? As lágrimas desciam sem controle pelo meu rosto, e as pessoas no ônibus me olhavam com pena, sem saber que aquela mulher destruída era na verdade a autora de um ato de vingança que tinha saído completamente do controle. Quando cheguei na delegacia, o clima era pesado, tenso, com policiais indo e vindo e um burburinho de conversas baixas que me deixavam ainda mais apavorada. Me levaram para uma sala e lá estava ele, Roberto, sentado numa cadeira com a cabeça baixa, o rosto vermelho de vergonha e ao lado dele uma menina jovem, muito jovem, que não devia ter mais que 19 anos, com o rosto inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos e uma expressão de desespero que partia o coração de qualquer um. Foi nesse momento que entendi a dimensão completa do que tinha acontecido. Ele tinha usado o lubrificante com ela, com essa menina que podia ser filha dele, e os dois tinham ficado grudados, literalmente grudados, numa situação tão constrangedora, tão humilhante, que tiveram que chamar os bombeiros para separar. A cola tinha feito exatamente o que eu esperava, mas de uma forma muito pior, muito mais pública, muito mais destrutiva do que eu jamais imaginei. O delegado me chamou para conversar em particular
E foi aí que minha vida virou um pesadelo de verdade. Ele me perguntou se eu sabia de alguma coisa, se tinha mexido nas coisas do meu marido, se tinha alguma explicação para o que tinha acontecido. Eu podia ter mentido, podia ter negado tudo, mas alguma coisa dentro de mim, talvez o cansaço, talvez a culpa, talvez o alívio de finalmente botar tudo para fora, me fez confessar. Contei tudo, desde o momento que encontrei o frasco até o momento que substituí o conteúdo pela cola. O rosto do delegado mudou, ficou mais sério, mais duro, e ele me disse algo que ficou gravado na minha memória até hoje. A senhora entende que o que fez é um crime grave? A senhora colocou a vida de 2 pessoas em risco. E naquele momento eu entendi que não tinha mais volta, que minha vingança tinha me transformado em criminosa, que eu ia pagar um preço alto por ter deixado a dor tomar conta de mim daquele jeito. Roberto me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto antes. Não era só raiva, era um misto de humilhação profunda, de vergonha exposta, de um homem que tinha sido pego na pior situação possível da vida dele. A menina ao lado dele, essa jovem de 19 anos que descobri se chamar Jéssica, continuava chorando baixinho, escondendo o rosto entre as mãos, tremendo toda como se estivesse em estado de choque. E eu estava ali no meio daquele caos que eu mesma tinha criado, sem saber se sentia vitória ou arrependimento, se queria rir da situação patética ou chorar pela destruição que tinha causado. A verdade é que sentia tudo ao mesmo tempo, e isso me consumia por dentro de um jeito que machucava mais do que qualquer dor física. O delegado me explicou que Roberto havia acionado a polícia assim que conseguiram separar ele e a menina. Os bombeiros tiveram que usar solventes químicos especiais. Demorou quase 2 horas de trabalho delicado e extremamente constrangedor. Imaginem a cena: 2 pessoas naquela situação íntima, grudadas, sem conseguir se mover, com bombeiros, paramédicos e depois policiais todos em volta, tentando resolver aquele problema absurdo. A notícia já tinha vazado, já tinha gente comentando nas redes sociais da cidade, já tinha virado piada nos grupos de WhatsApp do bairro. A humilhação era completa, total, sem volta. E Roberto queria que eu pagasse por isso. Queria que eu fosse presa, processada, destruída da mesma forma que eu tinha destruído ele. Fui formalmente acusada de lesão corporal, de atentado à integridade física de 2 pessoas, de colocar vidas em risco de forma premeditada. As palavras eram pesadas, assustadoras, e cada uma delas caía sobre mim como pedras enormes que iam me afundando cada vez mais. Tive que assinar termos, dar depoimento detalhado, explicar cada passo do que fiz, e a cada palavra que saía da minha boca, eu via a gravidade da situação aumentar. O advogado que me atendeu ali mesmo na delegacia, um defensor público cansado e sobrecarregado, me disse que eu podia pegar de 2 a 5 anos de prisão, dependendo de como o juiz interpretasse o caso. 5 anos, metade de uma década da minha vida, poderia ser tirada de mim por causa de um ato de vingança, que durou apenas alguns minutos. Quando finalmente me liberaram naquela noite, depois de pagar uma fiança que quase zerou a minha magra poupança, voltei para casa destruída. A casa que antes era meu refúgio, meu lugar seguro, agora parecia uma prisão fria e vazia. Roberto não voltou, é claro. Ele foi direto para a casa da mãe dele, levou suas coisas nos dias seguintes quando eu não estava e deixou apenas um bilhete em cima da mesa da cozinha, dizendo que ia entrar com pedido de divórcio imediatamente e que eu nunca mais deveria tentar contato com ele. As palavras eram duras, cortantes, escritas com uma letra tremida que mostrava o quanto ele também estava abalado por tudo aquilo. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. A notícia se espalhou pela cidade inteira como fogo em mato seco. Numa cidade pequena do interior de São Paulo, onde todo mundo conhece todo mundo, não tem como esconder nada. Eu virei a mulher louca que colocou cola no lubrificante do marido. Virei piada. Virei exemplo do que não fazer. Virei monstro aos olhos de pessoas que mal me conheciam, mas que se sentiam no direito de me julgar. Quando ia ao mercado, as pessoas cochichavam, apontavam, riam. Algumas até vinham tirar foto escondido, como se eu fosse uma atração de circo. Meus vizinhos, que antes cumprimentavam com simpatia, agora desviavam o olhar e apressavam o passo quando me viam.
Eu estava completamente sozinha, isolada, carregando um peso que parecia impossível de suportar. Mas o pior ainda estava por vir. A história ganhou proporções que ninguém esperava. Algum jornalista local achou interessante e publicou uma matéria num site de notícias da região. De lá, a história foi parar em páginas maiores, em portais de notícias sensacionalistas, em programas de rádio, e em questão de dias, o caso da mulher que colocou cola no lubrificante estava em todo lugar. Viralizou nas redes sociais, virou meme, virou assunto de podcasts, de canais de YouTube que falam sobre crimes e vinganças. Minha foto, que alguém conseguiu de alguma forma, estava estampada em tudo quanto é lugar. E os comentários eram cruéis, desumanos, cheios de ódio. Tinha gente me defendendo, dizendo que o traidor merecia, que toda mulher traída deveria fazer o mesmo, mas a maioria era gente me xingando, me chamando de criminosa, de psicopata, de louca perigosa, que deveria estar trancada num hospício. Roberto usou toda essa repercussão a favor dele. Deu entrevistas chorosas, dizendo que tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio, que eu era uma mulher desequilibrada, que ele tinha medo de mim. Jéssica, a menina, também apareceu chorando em vídeos, dizendo que tinha ficado traumatizada, que tinha precisado de acompanhamento psicológico, que nunca ia esquecer aquele horror. E eu não podia falar nada. Meu advogado me proibiu de dar qualquer declaração pública. Disse que qualquer coisa que eu falasse poderia ser usada contra mim no processo. Então fiquei ali, muda, assistindo minha reputação ser destruída, pedaço por pedaço, sem poder me defender. O processo de divórcio foi rápido e brutal. Roberto pediu tudo, a casa, os bens, uma indenização absurda por danos morais, e o juiz, influenciado por toda a repercussão negativa do caso, deu razão a ele em quase tudo. Perdi a casa onde morei por quase 30 anos. Tive que me mudar para um apartamento minúsculo e mal cuidado num bairro afastado, sobrevivendo com o pouco dinheiro que consegui guardar e com uns bicos de costura que fazia para vizinhas. Minha vida tinha virado um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. E o processo criminal ainda estava em andamento, com audiências marcadas, testemunhas sendo ouvidas e a possibilidade real de eu terminar atrás das grades se tornando cada dia mais concreta. Foi nesse período de desespero total que comecei a refletir de verdade sobre o que tinha feito. Não era mais sobre a traição do Roberto, não. Era mais sobre a raiva que senti naquele momento. Era sobre as consequências devastadoras de um ato impulsivo movido pela dor. Será que valeu a pena? Será que a vingança trouxe algum alívio verdadeiro ou só multiplicou o sofrimento? Comecei a entender que tinha destruído não só a vida dele, mas principalmente a minha própria vida. Tinha me transformado em algo que eu nunca quis ser. Tinha perdido minha dignidade, minha paz, minha chance de recomeçar com a cabeça erguida. A vingança, que parecia tão doce no momento da raiva, tinha se revelado um veneno que me consumia por dentro, matando aos poucos tudo que ainda restava de bom em mim. As noites eram as piores. Ficava acordada até tarde, repassando cada detalhe, imaginando como teria sido diferente se eu simplesmente tivesse confrontado ele, pedido o divórcio com dignidade, seguido minha vida sem me rebaixar àquele nível. Mas não tinha mais volta. O que estava feito, e agora só restava enfrentar as consequências e tentar encontrar alguma forma de sobreviver àquele inferno que eu mesma tinha criado. E acreditem, quando a gente toca no fundo do poço, quando não tem mais nada a perder, é aí que a gente descobre uma força que nem sabia que existia. Uma força que não vem da raiva, mas da necessidade de sobreviver, de não deixar que aquilo seja o fim da história. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções que testaram cada fibra do meu ser. O processo criminal avançava devagar, como costuma acontecer na justiça brasileira, e cada audiência era uma tortura renovada. Eu tinha que sentar naquela sala fria do fórum, ouvir Roberto e Jéssica contarem suas versões da história, sempre me colocando como uma vilã cruel e calculista, enquanto eles eram as pobres vítimas inocentes. O promotor público era implacável, queria me ver condenada ao máximo possível. Dizia que eu tinha agido com dolo, com premeditação, que representava perigo para a sociedade.
Cada palavra era uma facada. Cada acusação era um peso a mais nas minhas costas, já curvadas pelo sofrimento. Meu advogado, o Dr. Renato, um senhor de uns 60 e poucos anos, que pegou meu caso mais por pena do que por qualquer outra coisa, tentava construir uma defesa baseada em perturbação mental temporária, alegando que a descoberta da traição tinha me deixado num estado emocional alterado que comprometeu meu julgamento. Trouxe psicólogos para me avaliar, apresentou laudos, tentou mostrar que eu não tinha histórico de violência, que sempre fui uma mulher pacata, trabalhadora, que aquele ato foi uma exceção causada por uma dor emocional insuportável. Mas o juiz, um homem jovem e rigoroso chamado Dr. Marcelo, parecia pouco impressionado com os argumentos. Nas sessões, ele me olhava com uma severidade que me fazia sentir ainda menor, ainda mais culpada, ainda mais condenada antes mesmo do veredito final. Enquanto isso, minha vida social tinha se desintegrado completamente. Minha família, que sempre foi pequena e distante, praticamente me abandonou. Minha irmã mais nova, a Patrícia, que morava em Ribeirão Preto, ligou uma vez só para dizer que estava envergonhada, que não podia acreditar no que eu tinha feito e que era melhor a gente não ter contato por um tempo. Meu filho, o Diego, que tinha 28 anos e morava em São Paulo trabalhando como programador, ficou dividido entre o amor por mim e a decepção pelo meu ato. Ele vinha me visitar de vez em quando, mas as conversas eram tensas, cheias de silêncios desconfortáveis, e eu via nos olhos dele uma tristeza profunda de ter uma mãe que tinha virado notícia nacional pelos piores motivos possíveis. As únicas pessoas que me apoiaram de verdade foram algumas mulheres que tinham passado por traições semelhantes. Elas me mandavam mensagens nas redes sociais, me escreviam cartas, me ligavam oferecendo palavras de conforto e solidariedade. Diziam que entendiam minha dor, que também tinham sentido aquela raiva devastadora, que eu não estava sozinha mesmo que parecesse. Essas mensagens eram meu único alívio, minha única conexão com a humanidade num mundo que parecia ter me rejeitado completamente. Comecei a entender que existem milhares de mulheres silenciosas por aí, engolindo traições, humilhações, desrespeitos, sem nunca reagir por medo das consequências. E eu tinha reagido. Tinha reagido de forma errada, desproporcional, criminosa até, mas tinha reagido. E isso, de certa forma estranha e contraditória, me dava um sentimento de que, pelo menos, eu não tinha sido passiva diante da injustiça. Foi no meio dessa loucura toda que conheci a dona Sebastiana, uma senhora de 72 anos que morava no apartamento ao lado do meu. Ela era viúva, morava sozinha com 3 gatos e tinha uma sabedoria de quem já tinha vivido muita coisa na vida. Num dia que eu estava particularmente destruída, chorando no corredor do prédio porque tinha acabado de receber mais uma notificação judicial, ela me chamou para dentro do apartamento dela, me fez um chá de camomila e disse algo que ficou gravado na minha alma. Filha, a vida não é sobre não cair, é sobre como a gente se levanta depois da queda. Você caiu feio, não vou mentir, mas ainda está respirando, ainda tem chance de se levantar e virar esse jogo. Aquelas palavras simples, ditas com a voz mansa e carinhosa dela, foram como um bálsamo na minha ferida aberta. A partir daquele dia, Dona Sebastiana virou minha confidente, minha conselheira, minha única amiga verdadeira naquele momento de escuridão total. A audiência decisiva aconteceu numa quinta-feira chuvosa de agosto, quase 6 meses depois do incidente. O fórum estava cheio. Tinha jornalistas, curiosos, gente que tinha acompanhado o caso pela internet e queria ver o desfecho ao vivo. Eu entrei naquela sala com as pernas bambas, o coração disparado, sentindo o peso de todos aqueles olhares julgadores sobre mim. Roberto estava lá, sentado do outro lado com seus advogados caros que ele tinha conseguido contratar com a indenização que recebeu de mim. Jéssica também estava, agora mais composta, mas ainda com aquele ar de vítima que ela tinha cultivado tão bem durante todo o processo. O promotor fez seu discurso final pedindo a condenação máxima, pintando um quadro aterrador de mim como uma mulher perigosa que precisava ser tirada de circulação. Depois foi a vez do meu
advogado, que fez um apelo emocional falando da minha dor, do meu sofrimento, da traição que tinha desencadeado tudo aquilo, pedindo clemência e uma pena alternativa ao invés da prisão. Quando o juiz começou a ler a sentença, o silêncio na sala era tão profundo que dava para ouvir o barulho da chuva batendo nas janelas lá fora. Ele falou sobre a gravidade do ato, sobre como a vingança nunca pode ser justificada, independentemente da dor que a motivou, sobre como a lei existe exatamente para evitar que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Cada palavra era como um martelo batendo no caixão da minha liberdade. Mas então, depois de longos minutos de tensão insuportável, ele anunciou a sentença: 2 anos e 4 meses de reclusão, mas com a pena convertida em prestação de serviços comunitários e acompanhamento psicológico obrigatório, considerando que eu era ré primária e que havia elementos atenuantes relacionados ao estado emocional. Não ia presa. Não ia ter que passar anos trancada numa cela. A sensação foi de um peso gigantesco sendo tirado dos meus ombros e eu desabei em lágrimas ali mesmo, na frente de todo mundo, sem conseguir controlar a emoção que transbordava. Roberto ficou furioso com a sentença, gritou que aquilo era injustiça, que eu tinha tentado matar ele e a menina, que a justiça brasileira era uma piada. Foi retirado da sala aos berros pelos seguranças, e aquela cena toda só reforçou para todo mundo presente o tipo de homem que ele realmente era. Jéssica saiu em silêncio, cabisbaixa, e eu soube depois por comentários que ouvi que ela tinha terminado qualquer envolvimento com ele logo depois do incidente, que tinha percebido tarde demais que estava se envolvendo com um homem casado e mentiroso. Quando saí do fórum naquela tarde, a chuva tinha passado e um sol tímido aparecia entre as nuvens. Parecia um sinal, um recomeço, uma chance de reconstruir o que tinha sido destruído. Comecei a cumprir minha pena trabalhando num abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Era um trabalho pesado emocionalmente, porque eu ouvia histórias todos os dias que partiam meu coração. Histórias de mulheres que tinham sofrido muito mais do que eu, que tinham sido espancadas, abusadas, humilhadas de formas que eu nem conseguia imaginar. E ali, no meio daquelas mulheres corajosas que lutavam para reconstruir suas vidas, eu encontrei meu propósito. Percebi que minha história, por mais dolorosa e vergonhosa que fosse, podia servir de exemplo, de alerta, de lição sobre os perigos da vingança e da importância de buscar ajuda profissional quando a dor se torna insuportável. Comecei a falar abertamente sobre o que tinha feito, sobre as consequências, sobre o arrependimento e, surpreendentemente, as mulheres me ouviam, se identificavam, aprendiam com meus erros. O trabalho no abrigo me transformou de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Todos os dias, quando acordava naquele apartamento pequeno e silencioso, eu tinha um propósito novo, uma razão para sair da cama mesmo nos dias mais difíceis. O abrigo ficava numa região periférica da cidade, num prédio antigo que tinha sido reformado por uma organização não governamental que lutava pelos direitos das mulheres. Ali viviam temporariamente cerca de 20 mulheres com seus filhos, todas fugindo de situações de violência, de relacionamentos abusivos, de homens que tinham prometido amor, mas entregaram apenas dor e sofrimento. Meu trabalho era ajudar na cozinha, organizar as doações de roupas e alimentos, dar apoio nas atividades diárias e, principalmente, estar presente para ouvir aquelas mulheres quando elas precisavam desabafar. Conheci a Fernanda, uma moça de 32 anos que tinha fugido do marido depois de quase ser morta, a facadas na frente dos 2 filhos pequenos. Conhecia a Aparecida, uma senhora de 58 anos que tinha passado 40 anos sendo humilhada e espancada por um marido alcoólatra, até que finalmente teve coragem de denunciar e sair de casa. Conhecia a Tânia, uma menina de apenas 23 anos que tinha sido estuprada pelo padrasto desde os 12 e que finalmente conseguiu força para contar tudo para a mãe e para a polícia. Cada história era um soco no estômago, uma lembrança brutal de que meu sofrimento, por mais real que fosse, era pequeno comparado ao que essas mulheres tinham enfrentado. E foi ali, convivendo com aquela dor coletiva, que comecei a me curar de verdade. As sessões de terapia obrigatórias também foram fundamentais nesse processo.
A psicóloga, doutora Clarice, uma mulher experiente e empática de uns 45 anos, me ajudou a entender as raízes profundas da minha reação. Conversamos sobre minha infância difícil, sobre meu pai ausente e minha mãe sempre ocupada demais para dar atenção, sobre como eu tinha construído minha identidade inteira em torno de ser uma boa esposa, uma boa dona de casa, e como a traição do Roberto tinha destruído essa identidade de forma tão brutal que eu não soube processar. Me fez ver que a vingança não foi sobre punir ele, mas sobre tentar recuperar algum controle numa situação onde eu me sentia completamente impotente. Essas revelações foram dolorosas, mas libertadoras. Pela primeira vez em muitos meses, comecei a sentir que podia perdoar a mim mesma, que podia seguir em frente carregando a culpa, mas sem deixar que ela me definisse completamente. A repercussão do caso, que tinha sido minha maior maldição, começou curiosamente a se transformar em algo diferente. Algumas organizações de apoio às mulheres me convidaram para dar palestras sobre relacionamentos abusivos e os perigos da vingança. No começo, recusei todas, com medo de reviver a exposição, a humilhação pública. Mas Dona Sebastiana, minha vizinha querida, me convenceu. Filha, sua história pode salvar outras mulheres de cometerem o mesmo erro. Não desperdiça esse sofrimento todo. Transforma ele em algo que tenha significado. E foi o que fiz. Aceitei o primeiro convite, numa pequena igreja do bairro onde morava, e falei para um grupo de umas 30 mulheres sobre tudo o que tinha acontecido, sem filtros, sem tentar me fazer de vítima, assumindo minha responsabilidade e mostrando as consequências devastadoras das minhas escolhas. A resposta foi inesperada e emocionante. Mulheres vieram me abraçar depois, chorando, dizendo que tinham estado à beira de fazer coisas parecidas ou piores, que minha história tinha sido um alerta que elas precisavam ouvir. Uma delas, inclusive, me contou que tinha comprado veneno de rato com a intenção de colocar na comida do marido que a traía havia anos, mas que depois de me ouvir, jogou tudo fora e decidiu simplesmente pedir o divórcio e seguir sua vida com dignidade. Naquele momento, senti que todo o meu sofrimento, toda a humilhação, toda a dor, finalmente tinha encontrado um propósito maior. Eu podia usar minha experiência terrível para evitar que outras mulheres trilhassem o mesmo caminho destrutivo. E se essa mensagem está tocando você de alguma forma, se você já passou por traição, por dor, por esse desejo de vingança que queima por dentro, quero te pedir algo especial. Clique em Valeu Demais para apoiar essa missão de levar essas palavras para mais pessoas que precisam ouvir. Não é só sobre mim, é sobre todas nós, sobre criar uma corrente de apoio e compreensão. Esse gesto pequeno faz uma diferença enorme para que essas mensagens continuem chegando a quem mais precisa. Obrigada de coração por estar aqui comigo nessa jornada. Os meses foram passando e minha rotina foi se estabilizando numa nova normalidade. Acordava cedo, ia pro abrigo, trabalhava o dia todo ajudando aquelas mulheres corajosas, voltava para casa, jantava algo simples, assistia um pouco de televisão com Dona Sebastiana, que sempre aparecia com alguma sobremesa ou quitute que tinha feito, e ia dormir mais cedo porque o cansaço era grande. Mas era um cansaço bom, produtivo, que vinha de fazer algo que tinha significado. Aos finais de semana, quando não tinha expediente no abrigo, eu fazia trabalhos voluntários adicionais, organizava bazares beneficentes, ajudava em campanhas de arrecadação. Minha vida tinha se tornado sobre servir, sobre ajudar, sobre tentar compensar de alguma forma o mal que tinha causado. Meu relacionamento com meu filho Diego também começou a melhorar. Ele vinha me visitar com mais frequência e nossas conversas foram ficando mais profundas, mais verdadeiras. Ele me contou que no começo tinha sentido muita vergonha, que os colegas de trabalho tinham descoberto e fizeram piadinha, que ele não sabia como lidar com ter uma mãe que tinha virado meme na internet. Mas com o tempo, vendo meu esforço genuíno de mudança, meu trabalho no abrigo, minhas palestras, ele começou a sentir orgulho novamente. Num domingo especial, ele me levou num restaurante simples, mas aconchegante. E lá, segurando minha mão sobre a mesa, disse: "Mãe, você errou feio, mas está pagando o preço e está tentando ser melhor. Isso é o que importa. Eu te amo e vou sempre estar do seu lado."
Chorei tanto naquele dia que pensei que não ia parar nunca mais. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de amor renovado. Quanto ao Roberto, soube por terceiros que a vida dele também não tinha ficado fácil depois de tudo. A empresa onde trabalhava o demitiu por causa da repercussão negativa. Afinal, ninguém quer ter um gerente de vendas que virou piada nacional. Ele tentou alguns empregos depois, mas nunca conseguiu se estabilizar. A história o perseguia onde quer que fosse. Jéssica, a menina, tinha entrado com um processo contra ele também, acusando-o de manipulação e mentiras, dizendo que ele tinha prometido que era separado, que tinha enganado ela completamente. O feitiço tinha virado contra o feiticeiro de uma forma que nem eu tinha planejado. Mas, curiosamente, não senti satisfação com isso. Não senti aquele gostinho de vingança cumprida que imaginei que sentiria. Só senti pena, uma pena profunda de duas vidas destruídas, da minha, da dele, da menina, de todo mundo envolvido naquela tragédia que podia ter sido evitada se todos tivéssemos feito escolhas melhores. 1 ano e meio depois do incidente, já perto de completar minha pena de serviços comunitários, recebi um convite inesperado. Uma produtora de um programa nacional de televisão queria fazer uma entrevista comigo, uma matéria especial sobre vingança, perdão e recomeço. Fiquei em dúvida por semanas, consultei minha psicóloga, conversei com Dona Sebastiana, com meu filho, com as coordenadoras do abrigo. Todos me incentivaram a aceitar, dizendo que seria uma oportunidade de mostrar meu lado da história de forma mais humana, de alcançar um público muito maior com a mensagem de que vingança não compensa. Aceitei, mas com uma condição: que pudessem também mostrar o trabalho do abrigo, dar visibilidade para a causa das mulheres em situação de violência, transformar aquele momento de exposição em algo útil para a comunidade. A gravação foi intensa e emocionante. A apresentadora, uma jornalista respeitada chamada Andréia, me tratou com respeito, mas sem poupar nas perguntas difíceis. Perguntou se eu me arrependia, se faria diferente, se tinha conseguido perdoar meu ex-marido, se achava que merecia punição mais severa. Respondi tudo com honestidade brutal, sem tentar me vitimizar, mas também sem negar a dor que tinha sentido. Falei sobre as consequências terríveis do meu ato, sobre como quase fui presa, sobre como perdi tudo, mas também sobre como encontrei um novo caminho no trabalho com mulheres vítimas de violência, sobre como a dor pode ser transformada em propósito se a gente tiver humildade para aprender com os próprios erros. Quando o programa foi ao ar, 2 semanas depois, a repercussão foi imensa, mas dessa vez diferente. Tinha gente me criticando. Ainda, é claro, mas tinha muito mais gente me apoiando, dizendo que minha história era um exemplo de redenção, de como é possível se reconstruir depois de tocar no fundo do poço. Depois da entrevista na televisão, minha vida tomou rumos que eu jamais poderia ter imaginado. O abrigo onde eu trabalhava recebeu uma onda de doações vindas de todo o país, gente que tinha assistido ao programa e se sensibilizado com a causa. Roupas, alimentos, dinheiro, materiais de higiene, brinquedos para as crianças, tudo chegava em caixas e mais caixas todos os dias. A coordenadora do abrigo, Dona Regina, uma mulher guerreira de 54 anos que dedicava a vida inteira àquela causa, me abraçou com lágrimas nos olhos e disse que aquilo era um milagre, que finalmente iam conseguir fazer as reformas necessárias no prédio, comprar camas novas, contratar mais profissionais e saber que minha história, mesmo sendo tão dolorosa e vergonhosa, tinha gerado algo tão positivo, me enchia de uma gratidão profunda que aquecia meu peito nos momentos mais difíceis. Mas nem tudo eram flores. A exposição renovada trouxe também problemas. Algumas pessoas começaram a me reconhecer na rua de novo, e nem todas eram simpáticas. Teve um dia que uma mulher me abordou no supermercado aos gritos, dizendo que eu era uma criminosa, que deveria estar presa, que era um perigo para a sociedade. Seguranças tiveram que intervir, e eu saí de lá tremendo, com o coração disparado, sentindo o peso da condenação pública mesmo, depois de tanto tempo. Minha psicóloga me explicou que isso era normal, que pessoas que passam por escândalos públicos carregam essa marca por muitos anos, às vezes pela vida inteira,
e que eu precisava desenvolver uma casca mais grossa para lidar com essas situações sem deixar que me destruíssem emocionalmente de novo. Foi nesse período que decidi fazer algo que vinha pensando há meses: escrever uma carta para Roberto. Não esperava resposta, não queria reatar, nada. Não estava buscando perdão dele. Era mais sobre fechar um ciclo, colocar para fora tudo que ainda pesava no meu peito. Passei uma semana inteira escrevendo, rasgando, reescrevendo, tentando encontrar as palavras certas. Na carta, pedi desculpas sinceras pelo que tinha feito. Reconheci que tinha agido de forma criminosa e desproporcional. Expliquei que não estava tentando justificar meu ato, mas queria que ele soubesse que o arrependimento era real e profundo. Também falei sobre como aquilo tinha me transformado, sobre o trabalho no abrigo, sobre como estava tentando todos os dias ser uma pessoa melhor. Terminei dizendo que desejava que ele encontrasse paz e felicidade e que esperava que um dia pudesse me perdoar, mas que se não pudesse, eu entenderia completamente. Mandei a carta pelo correio para o endereço da mãe dele, já que não sabia onde ele estava morando. Esperei semanas, meses, mas nunca recebi resposta. No começo, isso me machucou, me fez sentir rejeitada mais uma vez. Mas com o tempo, com a ajuda da terapia e das conversas com Dona Sebastiana, entendi que a resposta dele não importava tanto quanto o ato de eu ter tido a coragem de escrever. Aquela carta foi mais para mim do que para ele. Foi minha forma de soltar, de encerrar, de aceitar que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas a gente aprende a viver com elas sem deixar que dominem nossa existência inteira. Minha rotina no abrigo continuava intensa e recompensadora. Tinha me aproximado especialmente de uma das moradoras, a Carla, uma mulher de 41 anos que tinha fugido de um relacionamento abusivo de 15 anos. Ela tinha 3 filhos, todos menores de idade, e estava tentando reconstruir a vida do zero, sem dinheiro, sem apoio familiar, apenas com a força de vontade de dar um futuro melhor para aquelas crianças. Eu ajudava ela com as tarefas práticas, mas principalmente conversávamos muito, e nessas conversas eu via refletida em seus olhos a mesma dor, a mesma sensação de impotência que eu tinha sentido quando descobri a traição. A diferença é que ela estava escolhendo o caminho certo: sair, denunciar, recomeçar com dignidade, sem se rebaixar ao nível do agressor. E ver aquela força, aquela dignidade em meio ao sofrimento, me ensinava todos os dias sobre coragem verdadeira. Um dia, Carla me perguntou algo que ninguém tinha perguntado antes. Mariana, se você pudesse voltar no tempo, para o momento que encontrou aquele frasco na bolsa do seu marido, o que faria diferente? Pensei bastante antes de responder, porque era uma pergunta que merecia honestidade total. Finalmente disse: eu pegaria aquele frasco, colocaria de volta no lugar e, na mesma hora, ligaria para um advogado pedindo o divórcio. Juntaria provas da traição se fosse necessário, mas faria tudo dentro da lei, com a cabeça erguida, mostrando para mim mesma e para o mundo que eu valia mais do que aquele casamento podre. Não deixaria a raiva me transformar em algo que eu não sou. Ela ficou em silêncio por um tempo, depois assentiu com a cabeça e disse: obrigada. É isso que eu precisava ouvir para ter certeza que estou no caminho certo. Naquele momento, entendi que meus erros podiam servir de bússola para outras mulheres não se perderem no mesmo labirinto de vingança e autodestruição. Os meses continuaram passando e minha pena de serviços comunitários estava chegando ao fim. 2 anos e 4 meses de trabalho intenso, de aprendizado, de transformação profunda. A coordenadora do abrigo me chamou numa sala particular e fez uma proposta que me pegou completamente de surpresa. Eles queriam me contratar como funcionária remunerada para continuar o trabalho que eu vinha fazendo, mas agora de forma oficial, com salário, carteira assinada, tudo certinho. Tinham conseguido uma verba especial justamente por causa das doações que chegaram depois da minha entrevista na televisão. E queriam que eu ficasse fazendo parte daquela família. Chorei tanto que molhei a blusa inteira da Dona Regina quando ela me abraçou. Era mais do que um emprego, era um reconhecimento de que eu tinha valor, de que meu passado não me definia completamente, de que eu podia ter um futuro digno mesmo depois de tudo que tinha acontecido. Aceitei, imediatamente, claro.
Assinei o contrato numa segunda-feira ensolarada de novembro, quase 3 anos depois do incidente que tinha virado minha vida de cabeça para baixo. Naquela noite, Dona Sebastiana organizou uma pequena festa no apartamento dela para comemorar. Tinha só ela, eu, meu filho Diego, que veio especialmente de São Paulo, e algumas mulheres do abrigo que tinham se tornado minhas amigas. Comemos bolo, tomamos refrigerante, rimos, conversamos sobre planos futuros, e pela primeira vez em muito tempo, senti que fazia parte de algo maior, de uma comunidade que me acolhia não apesar dos meus erros, mas conhecendo plenamente eles e decidindo me apoiar mesmo assim. Aquele sentimento de pertencimento era algo que eu não sabia que tinha perdido até reconquistá-lo naquele momento simples, mas profundamente significativo. Com um emprego fixo, consegui me mudar para um apartamento um pouco maior e melhor localizado. Nada luxuoso, mas era meu, conquistado com meu próprio trabalho, meu próprio esforço. Decorei com simplicidade, mas com carinho, colocando plantas nas janelas, comprando uma poltrona confortável para ler, montando uma pequena estante com livros que fui colecionando ao longo dos meses. Cada objeto naquele espaço representava um passo da minha reconstrução, uma prova física de que era possível recomeçar, mesmo quando tudo parecia perdido. Diego me deu de presente de inauguração um quadro com uma frase que ele mesmo escolheu: "A força não vem de vencer, vem de lutar e não desistir." Pendurei na parede da sala e todos os dias, ao olhar para aquelas palavras, renovava meu compromisso comigo, mesmo de continuar lutando, de continuar tentando ser melhor. Nessa jornada toda, aprendi lições que nunca vou esquecer. Aprendi que a dor, por mais intensa que seja, não justifica causar dor de volta. Aprendi que vingança é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Aprendi que recomeçar é possível em qualquer idade, em qualquer situação, desde que a gente tenha humildade para reconhecer erros e coragem para seguir em frente. Aprendi que o julgamento das pessoas dói, mas o julgamento mais severo sempre vem de dentro da gente mesma, e que aprender a se perdoar é tão importante quanto buscar o perdão dos outros. E, principalmente, aprendi que nossas piores escolhas não precisam nos definir para sempre, que podemos escrever novos capítulos na nossa história mesmo depois de ter escrito páginas terríveis. 4 anos se passaram desde aquela tarde chuvosa que mudou tudo. 4 anos que pareceram uma vida inteira, cheios de aprendizados dolorosos, quedas, levantadas, e uma transformação tão profunda que às vezes nem reconheço mais a mulher que fui. Hoje, aos 54 anos, tenho uma vida que jamais imaginei possível naqueles dias sombrios, quando achava que o mundo tinha acabado. Continuo trabalhando no abrigo, agora como coordenadora de apoio psicossocial, um cargo que criaram especialmente para mim depois que fiz um curso de capacitação em violência doméstica e direitos da mulher. Ganho um salário modesto, mas digno. Tenho minhas contas em dia, meu apartamento quitado, e mais importante que tudo isso, tenho paz. A paz que falo não é aquela paz de quem não tem problemas, de quem vive numa bolha protegida da realidade. É a paz de quem enfrentou seus demônios, pagou o preço pelos seus erros e encontrou do outro lado uma versão melhorada de si mesma. Acordo todos os dias sabendo que tenho um propósito, que meu trabalho faz diferença na vida de mulheres que estão passando pelo inferno e que cada história que ajudo a transformar é uma forma de compensar o mal que causei. Não estou dizendo que me libertei completamente da culpa, porque seria mentira. Tem noites que ainda acordo pensando naquele dia, imaginando como seria diferente se eu tivesse feito outras escolhas. Mas aprendi a conviver com essas lembranças, sem deixar que elas me paralisem ou me impeçam de seguir em frente. Meu relacionamento com Diego está melhor do que nunca. Ele continua morando em São Paulo, mas agora vem me visitar pelo menos 2 vezes por mês e conversamos por videochamada toda semana. Ele arrumou uma namorada, a Júlia, uma moça encantadora que trabalha como professora de escola pública, e os dois vieram me apresentar formalmente num domingo especial. Ficamos a tarde inteira conversando, rindo, e quando eles foram embora, Diego me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Mãe, eu te admiro muito. Você caiu, mas se levantou, e isso me ensinou mais sobre caráter do que qualquer sermão poderia." Ensinar.
Aquelas palavras foram como um bálsamo na ferida que ainda dói no meu peito. A ferida de saber que decepcionei meu filho, mas também o orgulho de ter mostrado para ele que é possível se redimir. Dona Sebastiana continua sendo minha grande amiga e conselheira. Ela já está com 76 anos agora, mais frágil fisicamente, mas com a mente afiada como sempre. A gente toma café juntas toda manhã antes de eu sair para o trabalho, e ela sempre tem alguma sabedoria para compartilhar, alguma história da vida dela que se conecta com o que estou vivendo. Foi ela quem me incentivou a começar um grupo de apoio para mulheres que cometeram atos de vingança contra parceiros infiéis. Percebi, através das mensagens que recebia nas redes sociais, que tinha muita gente passando pela mesma coisa que passei. Mulheres que tinham reagido de forma violenta ou desproporcional a traições e agora estavam lidando com as consequências legais e emocionais. Criamos o grupo há 1 ano. Se reúne toda terça-feira à noite, numa sala cedida pela igreja do bairro, e hoje já tem 15 participantes regulares. Nessas reuniões, a gente fala abertamente sobre raiva, sobre dor, sobre vingança, sobre arrependimento, sobre reconstrução. Tem mulher que colocou fogo no carro do marido, tem mulher que quebrou todos os pertences dele, tem mulher que espalhou fotos íntimas dele na internet, cada uma com sua história de dor transformada em atitude destrutiva. E ali, naquele círculo de cadeiras numa sala simples, a gente vai se curando juntas, compartilhando estratégias de como lidar com a culpa, como se perdoar, como seguir em frente. Não é terapia profissional, deixo isso claro sempre, é apenas um grupo de apoio mútuo. E sempre indico que procurem acompanhamento psicológico adequado. Mas o poder de saber que não está sozinha, que outras mulheres entendem exatamente o que você está passando sem julgamento, é algo transformador que vi acontecer muitas vezes. Uma das participantes do grupo, a Viviane, uma mulher de 47 anos que tinha colocado laxante na comida do marido durante semanas como vingança pela traição, me disse algo que ficou gravado. Mariana, você salvou minha vida. Eu estava pensando em me matar porque não aguentava mais o peso da culpa e da vergonha. Mas ouvir sua história, ver que você conseguiu reconstruir, me deu esperança de que eu também posso. Naquele momento, com lágrimas rolando pelo rosto, entendi completamente o significado de transformar dor em propósito. Cada história que ajudo a mudar, cada mulher que encontra força para continuar, é uma prova de que meu sofrimento não foi em vão, de que algo bom pode nascer até das cinzas mais negras. E antes de continuar, quero fazer um pedido especial para você que está me ouvindo até aqui. Se inscreva no canal. Não é só aquela coisa mecânica que todo mundo pede, é porque eu quero muito continuar trazendo essas histórias de superação, de aprendizado, de transformação. Quero criar uma comunidade onde a gente pode falar sobre os assuntos difíceis, sem julgamento, onde os erros são reconhecidos, mas não definem as pessoas para sempre. E me conta também, qual seu nome? De onde você é? Que tipo de história te toca mais? Suas experiências com traição, com perdão, com recomeço? Comenta aqui embaixo. Vamos conversar. Vamos nos apoiar. Porque juntos somos muito mais fortes do que sozinhos, e sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Quanto ao Roberto, soube por um conhecido em comum que ele eventualmente conseguiu reconstruir a vida dele também. Está morando em outra cidade, trabalha como vendedor autônomo, tem um relacionamento estável com uma mulher da idade dele. Nunca mais tivemos contato direto. E honestamente, acho que é melhor assim. Algumas pontes são queimadas de forma tão completa que tentar reconstruí-las seria inútil e até prejudicial. Mas saber que ele também encontrou alguma paz me traz um conforto estranho, porque significa que nenhum de nós ficou eternamente preso naquele momento horrível, que a vida continuou para todos apesar de tudo. A Jéssica, a moça jovem que ficou grudada com ele naquele dia terrível, também seguiu seu caminho. Soube que ela voltou a estudar, está cursando pedagogia numa universidade pública e que superou o trauma com a ajuda de terapia. Ela nunca me procurou e eu nunca a procurei, mas às vezes penso nela e sinto uma mistura complexa de culpa por ter sido indiretamente responsável por aquele trauma e gratidão porque, pelo menos, não houve sequelas físicas permanentes. Poderia ter sido muito pior.
E essa consciência me assombra nos momentos em que a culpa aperta mais forte. No abrigo, continuamos recebendo mulheres todos os dias, cada uma com sua bagagem de dor e esperança. Tem dias que são extremamente difíceis, que chegam casos tão pesados que eu saio de lá emocionalmente exausta, questionando se estou fazendo diferença real ou apenas colocando band-aid em feridas que precisam de cirurgia. Mas aí tem aqueles dias em que uma mulher que chegou destruída, sem força, nem esperança, volta depois de meses já estabilizada, com emprego, apartamento, sorriso no rosto e me agradece pelo apoio que recebeu. Esses momentos são combustível para continuar, são a prova de que o trabalho vale a pena, de que mudança é possível quando existe apoio adequado. Recentemente, o abrigo foi selecionado para receber uma verba maior do governo estadual, e com isso conseguimos expandir nossos serviços. Agora oferecemos não só moradia temporária, mas também cursos profissionalizantes, atendimento jurídico gratuito, acompanhamento psicológico individualizado e até uma creche para as crianças enquanto as mães trabalham ou estudam. Ver aquele lugar crescer, ver o impacto real na vida de tantas famílias, me enche de um orgulho que há muito tempo não sentia. É como se cada tijolo daquele prédio reformado fosse também um tijolo da minha própria reconstrução como ser humano. Minha vida social também se expandiu de formas inesperadas. Fiz amizades verdadeiras com algumas colegas do abrigo. E agora a gente se reúne quinzenalmente para jantar, assistir filme, simplesmente conversar sobre a vida. Voltei a frequentar a igreja do bairro, não por religiosidade fanática, mas pelo senso de comunidade que encontrei ali, pelas pessoas acolhedoras que me tratam como igual e não como a criminosa que virou notícia. Até comecei a fazer aulas de artesanato numa oficina comunitária, descobrindo um talento para fazer trabalhos em crochê que nunca imaginei ter. Essas pequenas alegrias cotidianas, esses momentos simples de conexão humana, são tesouros que aprendi a valorizar depois de ter perdido tudo. 5 anos depois daquele dia fatídico, recebi uma ligação que jamais esperava. Era de uma advogada chamada Doutora Camila, dizendo que representava Roberto e que ele gostaria de ter uma conversa comigo, pessoalmente, se eu estivesse disposta. Meu primeiro instinto foi recusar imediatamente, mas ela explicou que não era nada relacionado a processos ou questões legais, que ele apenas queria um encontro para conversar, encerrar de vez aquele capítulo da vida dele. Fiquei dias pensando, consultei minha psicóloga, conversei longamente com Dona Sebastiana e com meu filho. Todos me disseram que a decisão era só minha, mas que se eu sentisse que estava preparada emocionalmente, poderia ser uma oportunidade de fechamento definitivo para ambos. Depois de muita reflexão, aceitei. Marcamos num café público, num sábado de manhã, com a presença da advogada dele, para garantir que tudo transcorresse de forma civilizada e sem alterações. Quando cheguei no local, meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Roberto já estava lá, sentado numa mesa do canto, e quando nossos olhares se cruzaram, vi um homem diferente. Os cabelos agora tinham muito mais fios, brancos, o rosto estava mais envelhecido, mais cansado, mas os olhos tinham uma expressão que não consegui decifrar imediatamente. Sentei na cadeira em frente a ele, minhas mãos tremendo levemente, e esperei que ele começasse a falar. Ele falou por quase meia hora sem parar, e eu apenas ouvi. Contou sobre como aquele dia tinha destruído ele de maneiras que foi além do físico e do constrangimento público. Falou sobre a depressão profunda que enfrentou nos anos seguintes, sobre como perdeu o emprego, os amigos, a confiança em si mesmo. Falou sobre as noites de insônia, os ataques de pânico, o medo de se relacionar de novo com qualquer pessoa. Mas então, algo mudou no tom da voz dele. Ele disse que com o tempo, através de muita terapia e trabalho interno, começou a entender sua própria responsabilidade naquilo tudo. Reconheceu que a traição tinha sido cruel, que tinha mentido, manipulado, usado 2 mulheres de forma egoísta e sem considerar os sentimentos de ninguém. Disse que minha reação, embora criminosa e desproporcional, foi a consequência direta das suas ações terríveis e que ele carregava sua parte da culpa naquela tragédia. Quando ele finalmente parou de falar, ficamos em silêncio por longos minutos.
Então, pela primeira vez, falei. Disse que pedia desculpas de novo, que o arrependimento era profundo e verdadeiro, que não passava um dia sem pensar nas consequências do que fiz. Mas também falei sobre minha dor, sobre os anos de casamento onde me senti invisível, desvalorizada, sobre como a traição tinha sido a gota d'água que transbordou um copo já cheio demais. Não estava tentando justificar meu ato, apenas contextualizando, colocando todas as cartas na mesa pela primeira e última vez. Falei sobre minha transformação, sobre o trabalho no abrigo, sobre como estava dedicando o resto da minha vida a ajudar outras mulheres a não cometerem os mesmos erros. E então, olhando diretamente nos olhos dele, disse algo que tinha ensaiado mentalmente, mas que ainda assim saiu com dificuldade. Eu te perdoo pela traição e espero que um dia você possa me perdoar pela vingança. Roberto ficou em silêncio por um tempo, que pareceu eterno. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele, e ele disse com a voz embargada: Eu te perdoo, Mariana. E me perdoo também. A gente precisa seguir em frente carregando essas lições, mas sem deixar que elas nos impeçam de viver o que ainda resta das nossas vidas. Estendeu a mão por cima da mesa, e depois de hesitar por um segundo, apertei aquela mão que um dia conheci tão bem, mas que agora parecia de um estranho. Não foi um momento de reconciliação romântica. Não teve música dramática de fundo, nem abraço cinematográfico. Foi simplesmente dois seres humanos imperfeitos, reconhecendo suas falhas mútuas e decidindo soltar o peso do passado para poder respirar melhor no presente. Quando saí daquele café, senti como se tivessem tirado um peso enorme das minhas costas. Não era que tudo estava magicamente resolvido, mas era como se um ciclo finalmente tivesse se fechado de verdade. Liguei para meu filho imediatamente e contei sobre o encontro, e ele disse que estava orgulhoso da minha coragem de enfrentar aquilo. Dona Sebastiana fez um bolo especial naquela tarde para celebrar o que ela chamou de libertação final, e a gente comeu bolo e tomou chá, conversando sobre perdão, sobre como é um presente que damos mais a nós mesmos do que aos outros. Aquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em anos, sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada com o coração acelerado. Era paz verdadeira, conquistada com muito sofrimento, mas finalmente alcançada. No abrigo, usei minha experiência daquele encontro para ajudar outras mulheres que estavam presas em ciclos de raiva e ressentimento contra seus ex-companheiros. Não defendia que todas deveriam perdoar, porque cada situação é única e algumas feridas são profundas demais. Mas compartilhava como o perdão, quando genuíno e no tempo certo, pode ser libertador. A Carla, aquela moça que tinha se tornado minha amiga especial, estava justamente lutando com isso. O ex-marido dela, que tinha sido extremamente violento, estava preso, mas sairia em breve, e ela vivia aterrorizada e cheia de ódio. Conversamos longamente sobre a diferença entre perdoar e esquecer, sobre como perdoar não significa aceitar o que foi feito ou abrir portas para que aconteça de novo, mas simplesmente soltar a raiva que nos consome por dentro. Ela levou meses processando isso, mas eventualmente conseguiu chegar num ponto de paz onde não desejava mais mal a ele, apenas queria que ficasse longe dela e das crianças. E isso, por si só, já era uma vitória enorme. Minha vida continuava sua rotina estável e significativa. Trabalho, grupo de apoio, amizades, artesanato, visitas do meu filho, conversas com Dona Sebastiana, palestras ocasionais em escolas e organizações sobre relacionamentos saudáveis e os perigos da vingança. Não era uma vida glamourosa ou cheia de aventuras, mas era uma vida com propósito, com dignidade, com paz. E depois de tudo que passei, isso era mais do que suficiente. Aprendi que felicidade não é ausência de problemas ou de passado doloroso, é a capacidade de encontrar significado e alegria apesar dessas coisas. É acordar todo dia e escolher ser melhor do que foi ontem. É usar as cicatrizes como lembretes do que sobrevivemos e não como correntes que nos prendem ao que fomos. Um dia, durante uma das palestras que dei numa escola pública para adolescentes, uma menina de uns 15 anos levantou a mão e perguntou: se você pudesse dar um conselho para seu eu do passado, o que diria? Pensei bastante antes de responder, porque era uma pergunta profunda demais para ser respondida levianamente.
Finalmente disse: diria para ela que a dor que está sentindo é válida, que tem todo o direito de estar furiosa e magoada. Mas também diria que reagir com vingança vai multiplicar essa dor 1000 vezes, vai transformar ela de vítima em agressora, vai roubar dela anos de paz e dignidade. Diria para buscar ajuda, conversar com amigos, família, psicólogo, qualquer pessoa que possa oferecer apoio. Diria para pedir o divórcio com a cabeça erguida e reconstruir a vida sem se rebaixar ao nível de quem a machucou. Porque no final, a melhor vingança é viver bem, é ser feliz apesar de tudo, é mostrar que ninguém tem poder de destruir você permanentemente a menos que você permita. Os adolescentes ficaram em silêncio depois dessa resposta, e vi nos olhos de muitos deles uma compreensão que ia além da idade. Alguns vieram conversar comigo depois, contando sobre situações de traição nas próprias famílias, sobre pais que se separaram de forma violenta, sobre vingança e suas consequências que tinham presenciado, e poder compartilhar minha história de forma que educasse, que prevenisse, que ajudasse aqueles jovens a fazerem escolhas melhores do que eu fiz, era talvez a maior redenção possível. Cada mente jovem que eu ajudava a entender a importância de processar dor de forma saudável era uma vitória contra o ciclo de violência e vingança que destrói tantas famílias brasileiras. 6 anos depois do incidente, minha ficha criminal finalmente foi limpa. Completei toda a pena, cumpri todas as exigências e o juiz determinou que meus antecedentes fossem apagados. Recebi o documento oficial numa manhã de março e segurei aquele papel com as mãos tremendo. Era um papel simples, burocrático, mas simbolizava tanto. Simbolizava que a justiça reconhecia que eu tinha pagado minha dívida com a sociedade, que podia recomeçar sem aquela marca oficial no meu histórico. Claro que a marca na memória das pessoas que conheciam a história continuaria, mas pelo menos oficialmente, legalmente, eu estava limpa. Comemorei aquilo de forma silenciosa, mas profunda, agradecendo a todas as forças do universo pela segunda chance que estava recebendo. Hoje, 7 anos depois daquela tarde que mudou minha vida para sempre, estou sentada na varanda do meu apartamento, tomando um café enquanto o sol nasce devagar sobre a cidade. Tenho 57 anos agora. Cabelos que começam a ficar grisalhos, rugas que contam histórias de sofrimento, mas também de superação. E um coração que aprendeu a bater num ritmo diferente, mais compassivo, mais sábio. Quando olho para trás e vejo toda a jornada que percorri desde aquele momento de loucura vingativa até aqui, mal reconheço a mulher que fui. Não digo isso com arrogância, como se tivesse me tornado perfeita, mas com humildade de quem sabe que transformação real é possível quando existe disposição genuína de mudar. O abrigo onde trabalho completou 10 anos de existência mês passado e fizemos uma festa linda de comemoração. Estavam lá dezenas de mulheres que passaram por aquele lugar e conseguiram reconstruir suas vidas, cada uma com suas histórias de vitória sobre a violência, sobre o medo, sobre a desesperança. Ver aquelas mulheres rindo, abraçando, compartilhando conquistas foi um dos momentos mais emocionantes que já vivi. Algumas levaram maridos novos, companheiros que as tratam com respeito e amor verdadeiro. Outras estavam sozinhas, mas radiantes, mostrando que felicidade não depende de ter alguém ao lado, mas de estar bem consigo mesma. Crianças que chegaram no abrigo, ainda bebês, agora corriam pelo salão, saudáveis, felizes, sem carregar nos olhinhos o peso do trauma que poderia ter marcado suas vidas se as mães não tivessem tido coragem de sair. Durante a festa, a dona Regina, que continua sendo a alma daquele lugar, mesmo já com 62 anos, fez um discurso emocionante, agradecendo a todos que contribuíram para aquele projeto. Quando ela me chamou na frente e disse que eu era exemplo vivo de que pessoas podem mudar, de que erros não definem quem somos para sempre, não consegui segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão profunda por ter encontrado naquele lugar não só um trabalho, mas uma família, um propósito, uma razão para acordar todo dia e lutar para ser melhor. O salão inteiro aplaudiu de pé,
E naquele momento, senti que finalmente tinha me perdoado de verdade, que finalmente conseguia olhar no espelho e gostar da pessoa que via refletida ali. Meu filho Diego me deu uma notícia maravilhosa há 3 meses. Vai me fazer avó. Ele e a Júlia estão esperando um menino. E quando me contaram, chorei tanto que eles ficaram preocupados se era choro de alegria ou de tristeza. Era alegria pura, misturada com uma emoção profunda de saber que a vida continua, que novos começos são possíveis, que vou ter a chance de ser para aquele neto tudo que às vezes falhei em ser para o próprio filho. Diego me disse que quer me envolver completamente na criação do menino, que confia em mim, que sabe que serei uma avó maravilhosa. Aquelas palavras curaram feridas que eu nem sabia que ainda estavam abertas, me deram uma motivação renovada para continuar sendo a melhor versão de mim mesma. O grupo de apoio que coordeno cresceu muito nesses anos. Agora tem quase 30 participantes regulares e recebo mensagens semanais de mulheres de todo o Brasil pedindo orientação sobre como criar grupos semelhantes em suas cidades. Montei um material com diretrizes básicas, dicas de como conduzir as reuniões, recursos de apoio que podem ser acionados e distribuo gratuitamente para quem pede. Já existem pelo menos 15 grupos espalhados pelo país seguindo o modelo que criamos, e saber que minha experiência terrível está ajudando a evitar que outras mulheres cometam os mesmos erros ou está ajudando aquelas que cometeram a se reconstruírem, me enche de um senso de propósito que vai muito além de mim mesma. Voltei a ter uma vida social mais ativa também. Conheci um senhor chamado Antônio numa grupo de artesanato, um viúvo de 62 anos que perdeu a esposa para um câncer há 4 anos. A gente começou conversando sobre trabalhos manuais, e aos poucos foi surgindo uma amizade bonita, baseada em respeito mútuo e compreensão. Ele sabe da minha história completa, não escondi nada, e mesmo assim escolheu continuar a amizade. Ainda não é nada romântico, e talvez nunca seja, mas ter alguém para conversar, para sair e tomar um café de vez em quando, para ir ao cinema ou simplesmente caminhar no parque tem sido uma adição preciosa na minha vida. Antônio me ensina que é possível confiar de novo, que nem todos vão me julgar eternamente pelo pior momento da minha vida. Dona Sebastiana, minha amiga querida, continua sendo minha vizinha e confidente. Ela está mais frágil agora, com quase 80 anos. Então invertemos os papéis, e agora sou eu quem cuida dela. Faz compras, ajuda com remédios, leva em consultas médicas. É minha forma de retribuir todo o apoio que ela me deu, quando eu mais precisava, e ela sempre diz rindo que a gente virou família de verdade, daquelas que escolhemos e não que nascemos com. Passamos as tardes de domingo juntas, assistindo filmes antigos, comendo pipoca, rindo de piadas bobas, e esses momentos simples são tesouros que guardo no coração com todo carinho. Recentemente, fui convidada para participar de um documentário sobre vingança e suas consequências que está sendo produzido por uma rede de streaming. Depois de muito pensar e consultar as pessoas que amo, aceitei. As filmagens foram intensas emocionalmente. Tive que revisitar lugares e memórias que preferia manter guardados, mas senti que era importante. O documentário vai mostrar não só minha história, mas de várias outras pessoas que reagiram com vingança a situações dolorosas e agora lidam com as consequências. A proposta é educativa, não sensacionalista, focada em mostrar que vingança nunca compensa e que existem formas mais saudáveis de lidar com traição e dor. Deve ser lançado ano que vem. E estou ansiosa, mas também esperançosa de que possa ajudar muita gente a fazer escolhas melhores. E olhando para tudo isso, para essa vida que construí sobre os escombros da anterior, aprendi lições que quero compartilhar com vocês que me acompanharam até aqui. Primeira lição: a dor da traição é real e profunda, e você tem todo o direito de senti-la com intensidade. Não deixe ninguém minimizar seu sofrimento. Segunda lição: sentir raiva é natural e humano, mas agir movido por essa raiva é perigoso e quase sempre traz consequências muito piores do que a situação inicial. Terceira lição: vingança parece doce no momento, mas é um veneno que nos destrói por dentro muito mais do que destrói quem pretendíamos atingir. Quarta lição: pedir ajuda não é fraqueza,
é sabedoria. Terapia, amigos, família, grupos de apoio, qualquer recurso que ajude a processar a dor de forma saudável vale a pena. Quinta lição: perdoar não é esquecer, nem aceitar. É soltar a raiva que nos aprisiona para poder viver em paz. E a última e mais importante lição: nunca é tarde para recomeçar, para mudar, para ser melhor. Nossos piores momentos não precisam nos definir para sempre. Se você está passando por uma traição agora, se está sentindo aquela raiva devastadora que eu senti, eu te peço de coração, não faça o que eu fiz. Sinta sua dor, chore quanto precisar, grite se necessário, mas não deixe essa dor te transformar em alguém que você não é. Procure um terapeuta, converse com pessoas de confiança, saia desse relacionamento se for o caso, mas faça tudo com dignidade. A melhor vingança contra quem te traiu é viver bem, é ser feliz, é mostrar que você é forte demais para ser destruído por atitudes mesquinhas de outras pessoas. Sei que é difícil, sei que no calor da emoção parece impossível agir com racionalidade, mas você é capaz, é mais forte do que imagina. E se você já cometeu um ato de vingança e agora está lidando com as consequências, como eu estive, quero que saiba que há esperança. Sim, você vai ter que pagar o preço pelos seus atos, e esse preço pode ser alto. Mas depois de pagar, depois de assumir responsabilidade e trabalhar genuinamente para mudar, é possível reconstruir. Não vai ser fácil, não vai ser rápido. Muitas pessoas nunca vão perdoar ou esquecer. Mas você pode encontrar paz mesmo assim. Pode encontrar propósito em usar sua experiência para ajudar outros. Pode se tornar uma versão melhor de si mesmo através do sofrimento. A transformação é real e possível. Eu sou prova viva disso. Antes de encerrar essa história, quero te fazer um convite especial de coração. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Não é só sobre números. É sobre construir uma comunidade onde a gente pode compartilhar histórias verdadeiras, aprender uns com os outros, apoiar em momentos difíceis. Esse espaço é para você, para suas dores, suas vitórias, seus questionamentos. E me conta também, o que você aprendeu com essa história? Já passou por traição? Como lidou? Tem algo que gostaria de compartilhar com essa comunidade? Os comentários estão abertos e eu leio cada um com carinho e atenção. Suas histórias importam, sua experiência pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo. Enquanto o sol continua nascendo lá fora, iluminando mais um dia de possibilidades, sinto uma gratidão profunda por estar viva, por ter tido a chance de recomeçar, por ter encontrado significado em meio ao caos. Minha história não é bonita, não é algo que me orgulhe completamente, mas é minha, é real. E se servir para evitar que uma única pessoa cometa os mesmos erros ou para dar esperança a alguém que acha que não há saída, então todo o sofrimento terá valido a pena. A vida é feita de escolhas, e cada dia acordamos com a oportunidade de escolher quem queremos ser. Escolham com sabedoria, escolham com o coração, mas principalmente, escolham de forma que possam olhar no espelho com paz no final do dia. Obrigada de coração por terem me acompanhado nessa jornada intensa, por terem ouvido minha história sem julgamento apressado, por terem chegado até aqui. Espero ter tocado seu coração de alguma forma, ter plantado alguma semente de reflexão, ter feito diferença. Se gostou e quer mais conteúdo assim, com histórias reais de superação, de erro e acerto, de humanidade em sua forma mais crua e verdadeira, fica com a gente. E lembre-se sempre, não importa o quão fundo você caiu, sempre é possível se levantar. Sempre existe um caminho de volta para a luz, mesmo quando tudo parece escuridão total. Tudo vai ficar bem no final, e se ainda não está bem, é porque ainda não é o final. Um abraço apertado de quem entende a dor, mas também conhece a força da superação. Até a próxima história, e que vocês todos encontrem paz nos seus corações.